Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. 4 horas. Boa noite, eu sou o Martim Madeira e é tempo de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pelas consequências da tempestade Christine. A Proteção Civil registrou 2.050 ocorrências na quinta-feira, com Coimbra, Oeste e Leiria serem as regiões mais afetadas. Segundo o balanço feito à luz, a região de Coimbra foi a mais afetada, com 375 ocorrências. Em termos da tipologia destas 2.050 ocorrências, a maior parte delas foram por queda de árvores, inundações e queda de estruturas. De acordo com a Proteção Civil, não houve novas vítimas. A União Europeia manifesta-se solidária com Portugal na sequência da devastação provocada pela depressão Christine. A começar pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamenta as vítimas e os danos causados. Diz que já falou com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro para assegurar que a União está pronta para apoiar na recuperação através dos mecanismos mais rápidos e eficazes. Através de uma mensagem no X, antigo Twitter, von der Leyen diz que o cenário é devastador e lembra que o Comissário da Energia e Habitação chega a Portugal para colaborar com as autoridades que continuam a avaliar a dimensão total dos danos numa visita que já estava prevista. Uma mensagem semelhante foi publicada pela Presidente do Parlamento Europeu. Roberta Metsola garante que Portugal não está sozinho e lamenta a devastação causada pela depressão Christine. Entretanto, a delegação do PSD no Parlamento Europeu questionou hoje a Comissão Europeia sobre que mecanismo está em condições de acionar para apoiar as zonas afetadas. Também o Presidente da República falou aos jornalistas, considera que o estado de calamidade foi decretado no tempo certo. Marcelo Rebelo de Sousa diz que está a acompanhar todos os desenvolvimentos da atuação dos operacionais no terreno e recusa atrasos quanto à decisão de ativar o estado de calamidade. Ou quem dissesse, mas o governo não podia ter declarado o estado de calamidade ontem. Mas que é facto é que ninguém ontem pediu a declaração de estado de calamidade. É muito fácil de pedir que tivesse sido há 24 horas, quando os próprios que acham isso não pediram há 24 horas. Porquê? Por uma razão muito simples. Para se ter a exata noção do primeiro rescaldo da situação. O Presidente da República sugere a criação de um fundo financeiro para prestar apoio às populações no futuro, tendo em conta este tipo de fenómenos extremos. Com a ideia de que estas calamidades se transformam em normais, isto era anormal. Ter de prever estruturas, um fundo, que permita guardar meios financeiros para essa anormalidade, para essas calamidades. As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa numa visita à Academia Militar, onde falou aos jornalistas. O chefe de Estado promete visitar os locais afetados pelo mau tempo dentro de alguns dias. Em Leiria, uma das regiões mais afetadas, os serviços municipalizados de água prevêem que o abastecimento seja normalizado sexta-feira de manhã em algumas freguesias do concelho. É expectável que às primeiras horas do dia o serviço de água seja retomado em zonas como os Pousos, São Romão, Guimarota, Andrinos, Val da Fonte, Sampaio, Gândara, Hervedeira, Quartel, Telheiro, Casal dos Claros, Coimbrão, Amor, Arrabal e Janardo. São algumas das freguesias que ficam dentro e fora do centro da cidade. Entretanto, há quarteirões que já têm abastecimento de corrente elétrica, é o que adianta a Proteção Civil e confirma o observador no local. No entanto, há mais de 380 mil pessoas sem eletricidade em todo o território. É a informação da E-Redes à agência Lusa. Leiria continua a concentrar a maioria das ocorrências. A vice-presidente da Associação de Municípios apela a todos os autarcas para preencherem os formulários de levantamento dos danos. Ana Brunhosa, que é também autarca de Coimbra, lembra que quanto mais rápido chegar essa informação, melhor. Há um formato que está no site da CCDR, uns mapas que devemos preencher, que são fundamentais depois
para qualquer candidatura, seja a fundos europeus, seja a outro tipo de fundos. Os formulários são sempre os mesmos, as nossas equipas das câmaras municipais, com o apoio da comunidade intermunicipal, já está também a dar apoio aos municípios. Quanto mais rápido for esse levantamento dos danos e enviarmos para o Governo, mais rapidamente também o Governo sabe quanto é que precisa nas linhas de apoio. Ana Abrunhosa acompanhou o Primeiro-Ministro na visita aos estragos em Coimbra. Revela também que a Câmara de Lisboa ofereceu ajuda e agradece a solidariedade de todos os corpos de bombeiros que estiveram no terreno. Pelo menos até domingo mantém-se em vigor a situação de calamidade. Para já abrange 60 municípios, mas pode ser alargada, uma decisão anunciada em Conselho de Ministros. Passamos às eleições presidenciais. Rico Gouveia Melo admite que vai votar em António José Seguro. Era o último candidato sem revelar o sentido de voto. Diz que este voto é um voto útil e acusa André Ventura de querer afirmar-se, sobretudo, como uma alternativa ao governo. Numa nota à agência Lusa, Gouveia Melo mostra-se ainda preocupado com o crescimento do radicalismo e da polarização na sociedade portuguesa. Entretanto, António José Seguro e André Ventura estão mais próximos nas intenções de voto. É o que mostra a sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, JN e TSF. Ao terceiro dia, António José Seguro continua a liderar a corrida, mas agora com 59% e cai pela primeira vez abaixo dos 60%. André Ventura tem uma subida para os 28% das intenções de voto. Este é também o primeiro dia em que o debate entre os dois candidatos é tido em conta. Seguro e Ventura registram uma aproximação de 4,7 pontos percentuais a 10 dias da segunda volta, que acontece a 8 de fevereiro. Esta quinta-feira, Portugal perdeu uma referência da cultura portuguesa. Morreu o cineasta João Canijo, notícia avançada pela CNN Portugal, confirmada pelo Observador junto da produtora Midas. João Canijo passou de assistente de realização nos anos 80 para a direção de produção em cinema, encenou para teatro também. Foi premiado no Festival de Berlim com o filme Mal Viver, uma obra que foi candidata de Portugal a uma nomeação para os Oscars. O cineasta português morreu na sequência de complicações cardíacas, tinha 68 anos. No âmbito internacional, a União Europeia avalia proibir a entrada de soldados russos que combateram na Ucrânia. A proposta foi discutida numa reunião recente de ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia. Segundo Kaja Kallas, o Bloco Europeu vai continuar a avaliar a medida e a testar a receptividade dos Estados-membros numa altura em que a iniciativa já recolhe o apoio de vários países. Nos Estados Unidos, Donald Trump ameaça aplicar tarifas de 50% sobre os aviões do Canadá. Em causa uma nova escalada de tensões comerciais com o país ligado ao setor da aviação. O presidente norte-americano acusa as autoridades canadianas de recusarem de forma injusta e ilegal a certificação de vários modelos de jatos executivos de fabricantes norte-americana Gulfstream. No Médio Oriente, os Estados Unidos estão a tentar convencer a Arábia Saudita a apoiar um ataque contra o Irão. São informações avançadas pelo Middle East Eye. De acordo com várias fontes, os Estados Unidos estão a oferecer garantias ou incentivos ao país em troca de apoio militar. O tema terá estado entre os pontos centrais da visita a Washington do Ministério da Defesa saudita. No desporto, o Futebol Clube do Porto venceu o Rangers por 3-1 no Estádio do Dragão, a contar para a Liga Europa. Golos de Rodrigo Mora, Francisco Moura e Emanuel Fernandes. Os Rangers estiveram a ganhar, mas por pouco tempo. Gassama abriu o marcador para os escoceses, mas depois foi ultrapassado ainda na primeira parte. Na reação à partida, o técnico azul e branco, Francesco Farioli, diz que é um dia feliz para o Porto, mas também para o futebol português. Até ao primeiro golo não fomos os melhores, mas depois aceleramos. E claro, tivemos um resultado importante para nós, mas é também uma grande noite para o futebol português. Ontem as equipas provaram o nível que têm e o Braga hoje também fez um grande trabalho. Portanto, como disse, foi uma grande conquista para o Porto e para o futebol português. Francesco Farioli aqui a saudar também as restantes equipas portuguesas que seguiram nas competições internacionais. Quem também venceu esta quinta-feira e carimbou a passagem direta aos oitavos de final foi o Sporting Clube Braga, num empate a 0 nos Países Baixos, frente aos neerlandeses Go Ahead Eagles. Em declarações depois do apito final, o treinador dos arsenalistas, Carlos Vicens, diz que a qualificação ajuda aquele que vai ser um mês difícil para o Braga. Objetivo cumprido no sentido de que
Um objetivo cumprido no sentido de termos alcançado a marca dos 17 pontos com o calendário que tivemos e com os adversários que enfrentámos. Creio que isso tem muito mérito e estamos muito felizes por poder fazê-lo com os adeptos, estar diretamente nas oitavas de final e poder agora fazer um esforço de nos concentrarmos na Liga neste mês de fevereiro, que vai ser muito exigente e onde vamos precisar de todos treinar muito bem e de nos prepararmos para fazermos um bom mês. As declarações de Carlos Vicens à DAZN e aqui traduzidas em direto. O Sporting Clube Braga e o Futebol Clube do Porto passaram diretamente para os oitavos de final da Liga Europa. Juntam-se ao Sporting no descanso do calendário. Apenas o Benfica terá os 2 jogos adicionais de play-off. Todas as equipas portuguesas mantêm-se nas competições europeias. Há 5 anos que tal feito não acontecia. Portugal está agora no 6º lugar do ranking da UEFA. Ultrapassa assim os Países Baixos. Fim deste jornal das 4 da manhã. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 5 da manhã. Até lá, fique com a primeira parte do Contracorrente desta quinta-feira.